as conferências pan-americanas, que eram conferências lideradas por Washington, onde, enfim, a gente tem a doutrina Monroe, que é aquela coisa dos América para os americanos, né, para afastar qualquer outra potência que tente fazer a América Latina como zona de influência, e com essa desculpa, os Estados Unidos vai liderando o que seria um processo de integração, que nada mais é reforçar a zona de influência norte-americana na região. Então, a OEA, assim como o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, que eu citei há pouco, nunca deixaram de ser, na verdade, o braço dos Estados Unidos na região. Então, por isso que uma das minhas áreas que mais me fascina, assim, dentro da América Latina é a integração regional, porque os blocos de integração regional que nascem, principalmente na segunda metade do século XX, aí nos primeiros anos do século XXI, são movimentos de integração autônomos, ou seja, sem a presença dos Estados Unidos. E isso é muito importante. Então, quando a gente vê que a gente tem uma OEA totalmente alinhada com os interesses norte-americanos e a gente não tem um processo de integração sólido, a Unasul, ela se desfez, e o ponto final da Unasul, quem deu foi Bolsonaro, né? Porque quando ele assumiu, a primeira coisa que ele fez foi se retirar da Unasul. Então, a gente não tem uma CELAC fortificada, a gente não tem uma comunidade andina de nações solidificada. Então, o enfraquecimento sistemático desses processos de integração é o que faz com que agora a gente não tenha como contestar uma autoridade como a OEA, porque, querendo ou não, autoridade tem, né? Então, pelo menos, se não como um dispositivo vinculante, mas pelo menos um dispositivo que tem poder para determinar algumas coisas na região, como a questão de ter dito que foi uma fraude, né, e ter gerado aí um processo de violência sem antecedentes, né? Pegando um pouco de gancho sem nisso, precedentes, desculpa. Eu acho que essa história, a própria ascensão do Almagro, ela explica muito do que aconteceu nos últimos anos, né? O Almagro, ele vem eleito ele vira secretário-geral em um momento que a OEA está completamente descredibilizada, ninguém mais escuta a OEA, virou um fórum dos Estados Unidos falando com ele mesmo, porque tinha Unasul, tinha CELAC, e parecia que a estrutura regional ia mudar de figura, né? Mas as coisas não funcionam bem assim, né? Então veio o Almagro. Não, pode continuar. Depois não, eu fala. vou deixar uma coisinha. Não, eu ia falar da figura do Almagro, né? O Almagro, para quem não sabe, ele é uruguaio e Sim. Ele veio do partido político do Mujica, para vocês terem noção, Isso. né? Então, na verdade, se eu não me engano, ele antes era do Partido Blanco, que é o partido de situação agora no Uruguai, né, que é, digamos, o partido da elite, mas em algum momento ele mudou a orientação política e ele foi parar na Frente Ampla. Sim. E foi muito por causa, né, da liderança que tinha Frente Ampla no Uruguai, na região, pela figura do Mujica, pela figura do Tabaré Vázquez, que o Almagro acabou sendo indicado como secretário-geral da OEA. E quando ele chegou lá, ele simplesmente, ou ele retornou às raízes, a gente não sabe, né, mas pelo menos aqui no Uruguai, e principalmente quem é da Frente Ampla, vê no Almagro uma imagem de traição, né? Totalmente. Sim. Porque ele não era o que se esperava de uma pessoa Sim. indicada nesse contexto que está acontecendo agora, né? Não, ele foi meio que eleito para poder remodelar a OEA, né? Ele veio indicado pelo Mujica, ele era chanceler, né? Se eu não me engano, chanceler do Mujica. Ele veio indicado com apoio geral e virou o que virou, né? Ele foi eleito para tentar remodelar aquilo ali que estava estruturado. Nesse momento de OEA credibilizada, vamos dar uma chance para a OEA. E aconteceu o que aconteceu. Ele virou completamente de figura e decai o Unasul, decai CELAC. CELAC, na verdade, é uma coisa que nunca engrenou muito, né? Então fica sempre naquela história de vai rolar, não vai. Mas aí vem um OEA e mata de vez nesses processos. Exato, e também a gente precisa lembrar que a Bolívia teve a ponto de ser membro pleno, né, do Mercosul, não chegou a ser Sim. porque faltou, se eu não me engano, aprovação no Congresso Brasileiro, e foi bem na época que o Temer assumiu, então foi uma coisa que nunca foi para frente. Então também a Bolívia não está dentro do processo de integração do Mercosul, que, querendo ou não, tem uma importância grande na região, se não em termos políticos, mas sim em termos econômicos, né, em termos comerciais, é muito importante, muito relevante. Então, isso daria uma certa força para a Bolívia. Bom, daria se a gente também tivesse governos que estivessem propensos a defender a tese de que a Bolívia sofreu um golpe, né, e o que não é muito caso, com exceção da Argentina agora. Mas acho que é isso. E só para fechar a questão da OEA, que me deixa indignada, assim, para além de ter favorecido
contribuído para a crise institucional e política que se colocou na Bolívia, com a questão ou seja, se preocupando tanto com uma questão fraudulenta, suposta fraudulenta das eleições, é não ter se manifestado, por exemplo, nos massacres de Sancata e Sacoba, que foram massacres que aconteceram um pouco depois da Janine Áñez se autoproclamar presidente, né? E aí gerou, sim, uma revolta da população. Enfim, foi um ataque da polícia contra esses manifestantes, a maioria não, em totalidade indígenas, e acabou com 36 mortos e 50 feridos. Então, isso foram notícias que nem chegaram muito para nós, né? A não ser para quem acompanha, para quem tem interesse em acompanhar. E aí fica, né, a minha crítica à imprensa brasileira e o agradecimento a toda a imprensa alternativa que traz de alguma maneira essa cobertura pra gente, né? Não, e esse lance dos massacres, ele inclusive não é assim, não é tirado do nada. Tem um relatório da Defensoria Pública da Bolívia que fala dos massacres, que fala de todo o processo. Sim, foi denunciado em cúpulas de direitos humanos e tudo mais. Não é tipo tirado do nada, né? Não é, não, tem toda uma fundamentação que, enfim, a Defensoria Pública não era marxista, também não era do governo, então ela tinha um papel independente ali no meio daquela confusão e fez um relatório gigantesco, detalhando tudo que aconteceu, falando da humilhação que sofreu a prefeita Patrícia Guzmán, falando de cada ato que aconteceu desde antes, né? Desde antes das eleições, né? Porque já começou a ter uma tensão antes, né? Para além de todo esse contexto externo, né, todos esses atores externos, a gente tem também internamente na Bolívia um projeto de perseguição, um aparelhamento do sistema judiciário para perseguir tanto o Evo, mas os apoiadores do Evo, né? Então a gente teve a prisão da babá do ex-ministro do Evo por ter atendido a ligação do Evo quando ele estava tentando se comunicar. Então, e assim, totalmente arbitrária, totalmente sem possibilidade de recurso. Então, é mais ou menos o que a gente sabe que a Lava Jato fez aqui, né, no Brasil. Mas é basicamente isso, teve uma perseguição. O próprio Evo foi acusado de terrorismo por, teoricamente, incentivar os protestos que tiveram pouco antes de se marcar essa última eleição, né, que foram protestos de cortarem estradas. Isso é um protesto muito comum na Bolívia e muito comum em vários países andinos, né, cortar estrada quando tem alguma reivindicação social. E aí culparam o Evo como principal incitador da violência e tudo mais, e acusaram ele de terrorismo. E aí vários relatórios de direitos humanos falaram: ainda que você não tenha uma definição do que é terrorismo, é muito absurdo essa acusação, Sim. Entendeu? Então, foi o que impediu ele de ser candidato, né? Um aparelhamento para perseguição. Sim, foi o que ele impediu a ser candidato, inclusive a senador, né? Que ele ia tentar, não sendo candidato a presidente. E daí a gente teve várias tentativas do Camacho de tentar criminalizar o MAS e não deixar o MAS se candidatar, ou seja, e aí também vem a questão, a fraude, ela não é só na conta dos votos, né? Mas uma das questões também que a oposição fez, a oposição ao Evo, foi conseguir impedir que em algumas embaixadas os bolivianos votassem, porque eles tinham essa percepção de que os bolivianos fora do país iriam votar, e principalmente o reduto argentino, né, que é muito forte. Eu acho que 50% ou alguma coisa assim dos bolivianos que estão fora da Bolívia estão na Argentina. E é uma população boliviana organizada e que vota pelo Evo. Se bem é uma porcentagem mínima, são 3 ou 4%, não chega a 4% o total de votos válidos fora da Bolívia, é uma porcentagem que ajudaria naquela margem de 10% se a votação fosse na base dos 40% em prol do Arce. Enfim, acho que é isso. 80%, são 140 mil bolivianos que votam na Argentina, se eu não me engano, sendo que 80% para o Evo. Então isso dá uma diferença na balança no final, né? Isso faz naquelas contas malucas. No Brasil também, no Brasil só menos, né? É 40 mil, acho que representa 0,5% do eleitorado, uma coisa assim, menos de 0,5%, mas mesmo assim, naquelas contas que a gente estava fazendo antes, né, de que ia ser 10 ponto alguma coisa. Inclusive eu fiz uma entrevista um pouco antes da eleição, e teve um dos que entrevistei, ele é analista de pesquisa, né? Ele estava analisando as últimas pesquisas, vendo as tendências, ex-embaixador da Bolívia no México. E ele me falou, não, a gente acha que vai ter uma vitória de mais de 50%. Eu falei, não é possível, esse cara tá delirando. Mais de 50%, ele tá maluco, sabe? Não vou nem ouvir o que ele tá falando. Botei na matéria e falei assim, vão olhar assim, pelo menos, tem um mais pessimista, um mais otimista, então dá pra... Mas eu não acreditei. É aquela história, a gente olha os dados e eu fiquei impressionado. Saiu a boca de urna,
E eu fiquei em choque, porque eu não esperava 52%. E não na boca de urna exatamente, porque tem toda a questão de, às vezes, não medir o voto do exterior, enfim. Loucura. Tinha um outro ponto que eu queria entrar, que você tinha comentado sobre o golpe, os interesses internacionais. Na realidade, não só internacionalmente os interesses são para o exterior, né? A burguesia boliviana, ela, assim como a venezuelana, assim como a equatoriana, elas são fundadas na exportação. Então, não tem muito vínculo nacional, é menos do que no Brasil, menos do que na Argentina. O arco andino, ele é muito menos produtor, ele é muito mais exportador, né? Produtor no sentido de gerar riqueza nacional. Não se vê riqueza nacional, se vê riqueza para o exterior. E esse golpe ele foi direcionado por essas elites, né? Se você for pegar a chamada meia-lua, que são os estados do Oriente, Santa Cruz, Tarija, Beni e Pando. A Áñez é de um desses estados, se não me engano, ela é de Pando. E o principal líder do golpe, que foi o Camacho, ele é de Santa Cruz. Inclusive, Santa Cruz foi o único estado em que ele venceu, né? O Mesa venceu nos outros estados da meia-lua e o Camacho venceu em Santa Cruz, que é a região mais industrializada nesse sentido, mais agroexportadora e que não tem muito esse interesse na construção de vínculos nacionais. E isso é um fenômeno que não é só na Bolívia, né? Tanto que Bolívia, Venezuela e Equador tiveram os três, na chamada a Onda Rosa, são os três países que fazem movimentos mais abruptos, né? Que fazem uma nova constituição, que tem um processo mais revolucionário, né? E que a gente não vê na Argentina, a gente não vê no Chile, a gente não vê no Brasil, a gente não vê no Uruguai, que são movimentos à esquerda, mas que não têm a mesma profundidade, né, que esses fazem. Então Sim, bem a mesma interessante. ruptura, né? Isso, a mesma ruptura não tem, porque é isso, são aqueles que jogaram o jogo dali e que os golpes são mais brandos, né? Se a gente for olhar os golpes no Equador, foi um golpe no modo clássico, né? Não é um golpe, né, propriamente dito, mas é uma traição, assim. Traição a gente vê, sei lá, desde o início, assim, da política. Como vota o deputado Jean Willis, do PSOL? Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu estou constrangido de participar dessa farsa, dessa eleição indireta, conduzida por um ladrão, urdida por um traidor, conspirador e apoiada por torturadores, covardes, analfabetos políticos e vendidos. Essa farsa sexista, em nome dos direitos da população LGBT, do povo negro exterminado nas periferias, dos trabalhadores da cultura, dos sem teto, dos sem terra, eu voto não ao golpe e durmam com essa, canalhas! Deputado Jean Willis do PSOL do Rio de Janeiro votou não. Então, na Bolívia, a gente tem um golpe de Estado clássico. O que é isso? Militar na rua, sabe? Polícia na rua, não tem o que falar, não tem o que dizer que não foi golpe, sabe? Eu acho que tem um limite de você chamar a Renan de ditadora ou de não chamar de ditadora. O que é isso? Uma ditadora vai entregar o poder um ano depois? É curioso. Mas assim, aí ela chegou ali sem nenhuma previsão constitucional. Ela era a segunda senadora, segunda vice do Senado, uma coisa que não existe, não tem precedente nenhum ela ser presidenta. Gente, essa mulher entrou com uma bíblia na mão e isso foi aceito. Isso que eu acho mais absurdo. É tipo um negócio completamente... Sim. Aqui é teocracia e dane-se quem pensa diferente. Los hermanos indígenas también nos acompañan. Los hermanos campesinos también nos acompañan. Las iglesias nos acompañan. Porque eso es lo que quiere Bolivia. Vivir en paz, vivir en democracia, vivir en libertad. Nosotros apostamos por ello y nos arriesgamos a ello. ¡Y sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! E esse é o futuro de agora em diante, mas... aí fica a minha opinião. Eu acho, felizmente, o povo boliviano conseguiu se livrar disso rápido, né? Diferente do brasileiro, que caiu na teocracia do Bolsonaro, sendo abençoado pelo Edir Macedo. Ele tem a sabedoria, inteligência, ele tem a coragem, ele tem a ânimo, saúde, força, vigor
para fazer deste país um novo Brasil, meu Pai, porque essa é a nossa fé, essa é a nossa fé, meu Pai. Nós o consagramos, Espírito Santo, para serviço de Ti, e servir a Ti, meu Pai, é servir a esta nação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós o fazemos com alegria e certeza da nossa fé, em nome do Senhor Jesus. Amém, e graças a Deus. Amém. O povo boliviano, um ano depois, chutou esse povo. E isso que eu queria também trazer para vocês, antes de passar a falar do Chile, mas eu acho que essa resposta